A Gênese, Allan Kardec, capítulo 17, Predições no Evangelho, Parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para uma terra distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher o fruto de sua vinha. Mas os vinhateiros, apoderando-se dos seus servidores, a um feriram, a outro mataram, e lapidaram ao terceiro. Enviou-lhes ainda outros servidores em quantidade maior que da primeira vez, e foram tratados da mesma maneira. Enfim, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo de si para si: terão algum respeito por meu filho. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre eles: eis o filho, o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e nós seremos os donos de sua herança. Assim, apoderando-se dele, expulsaram-no da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará os vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos na estação própria. Abre parênteses. São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 41. Fecha parênteses. O pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que estabeleceu, e os vinhateiros aos quais alugou sua vinha são os homens que devem ensinar e praticar sua lei. Os servidores que lhes enviou são os profetas, que fizeram perecer. Seu filho, que, por fim, envia, é Jesus, a quem fizeram perecer da mesma forma. E, pois, como o Senhor tratará seus mandatários, prevaricadores de sua lei, haverá de tratá-los como tratam seus enviados, e chamará a outros que lhe prestarão melhores contas de suas propriedades e da condução de seu rebanho. Assim tem sido com os escribas, príncipes dos sacerdotes e fariseus. Assim será quando ele vier de novo, pedir conta a cada um daquilo que fez de sua doutrina. Retirará a autoridade a quem dela houver abusado, pois ele quer que seu campo seja administrado segundo sua vontade. Depois de 18 séculos, a humanidade, tendo chegado à idade viril, está madura para compreender aquilo que o Cristo apenas tratou de leve, porque, como ele mesmo o disse, não teriam compreendido. Ora, a qual resultado chegaram aqueles que, durante esse longo período, foram encarregados de sua educação religiosa? Ao de que a indiferença sucedeu à fé, e a incredulidade erigiu-se em doutrina. Com efeito, em nenhuma outra época, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Porém, se algumas das palavras do Cristo são veladas sob alegorias, ele é claro, explícito e sem ambiguidade no que concerne à regra de procedimento, de conduta, as relações de homem para homem,
os princípios de moral de que ele faz a condição expressa da salvação. Abre parênteses, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fecha parênteses. O que fizeram das suas máximas de caridade, amor e tolerância? Das recomendações que fez a seus apóstolos de converter os homens pela doçura e persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse de todas as virtudes das quais ele deu o exemplo? Em seu nome, os homens reciprocamente se lançaram anátema e maldição. Esganaram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo e parcial, daquele que proclamou ser infinitamente justo, bom e misericordioso. A esse Deus de paz e de verdade foram sacrificadas milhares de vítimas nas fogueiras, pela tortura e pelas perseguições, o que jamais foi feito pelos pagãos aos falsos deuses. Venderam-se orações e os favores do céu, em nome daquele que expulsou os mercadores do templo, e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse seus representantes ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, enquanto ele, mais rei que os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado numa jumenta? Não estaria ele no direito de dizer-lhes: que tendes feito de meus ensinamentos, vós que incensais o bezerro de ouro, que atribuís em vossas orações uma larga parte aos ricos e uma magra parte aos pobres, ao passo que vos tenho dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas, se ele não está carnalmente entre vós, está em espírito, e como o senhor da parábola, virá pedir conta aos seus vinhateiros do produto de sua vinha, quando chegar o tempo da colheita.